Você já sentiu que a alma dói mais que o corpo? Eu te digo que há um caminho silencioso, profundo e libertador para curar essas feridas interiores. Um caminho que começa com um olhar, um gesto e uma escuta verdadeira. Durante o texto, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: como Jesus atua como um verdadeiro terapeuta da alma humana? Outras perguntas importantes que vamos explorar. Por que suas parábolas são comparáveis a sessões de terapia? Como aplicar hoje a presença curadora de Jesus em nossas relações diárias? Faz sentido para você? Alguma destas questões te interessa? Comenta aí para nós. Jesus é muitas vezes lembrado como Salvador, Mestre ou Profeta, mas e se olharmos para ele como um terapeuta da alma? Esse olhar pode nos levar a uma jornada transformadora, onde os evangelhos se tornam verdadeiros mapas de cura emocional e espiritual. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na abordagem terapêutica de Jesus, como ele acolhia sem julgar, escutava com a alma, silenciava para curar e despertava a consciência com parábolas que tocam fundo. Não falaremos de religião ou doutrina, mas da presença transformadora que ele representa. Vamos caminhar juntos por essa trilha de sabedoria, onde cada gesto, cada palavra e cada silêncio de Jesus é um convite para enxergar mais fundo e viver com mais verdade. E no final, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a pergunta central: como Jesus atua como um verdadeiro terapeuta da alma humana? Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. A psicologia de Cristo. Como os evangelhos curam a alma humana? Um caminho de cura interior através da escuta, do acolhimento e da verdade libertadora ensinada por Jesus nos evangelhos. Ao longo dos séculos, a figura de Jesus tem sido reverenciada de inúmeras formas: mestre, salvador, profeta, filho de Deus. No entanto, para além das tradições religiosas e das instituições que se formaram ao seu redor, existe um aspecto profundamente humano e espiritual de sua presença que muitas vezes permanece velado: o de terapeuta de almas. Neste espaço de reflexão, somos convidados a enxergar Jesus não apenas como uma figura teológica ou histórica, mas como alguém que compreendeu, como poucos, as dores da alma humana. Alguém que se aproximava do sofrimento com ternura, do conflito com sabedoria e da sombra com luz. Um mestre que, ao invés de oferecer soluções prontas, provocava o despertar interior com perguntas, com silêncio, com histórias simples, mas repletas de profundidade. Os evangelhos, especialmente os de Mateus, Marcos, Lucas e João, não são apenas relatos religiosos, são também verdadeiros manuais de escuta, cura e libertação. Jesus caminhava por vilarejos, sentava-se com os excluídos, dialogava com os esquecidos, tocava os intocáveis. Sua abordagem era íntima e direta. Ele não tratava sintomas sociais. Ele acolhia feridas emocionais, espirituais e existenciais com uma profundidade que ainda hoje ecoa. Quando olhamos Jesus sob esta lente, a de terapeuta das almas, percebemos que sua missão transcende a salvação no sentido dogmático. Sua presença curativa está no modo como ele reconhece o outro, o escuta, o liberta da culpa, do medo, da exclusão. Ele age como aquele que não apenas ensina, mas que toca e transforma. Não apenas revela a luz, mas a acende dentro de cada um. Nosso objetivo nessa jornada é trilhar o caminho da escuta espiritual através dos evangelhos, redescobrindo passagens conhecidas sob um novo prisma, o da cura interior. A proposta aqui não é discutir doutrinas, mas meditar sobre a força transformadora do encontro com Jesus, esse terapeuta silencioso, compassivo e libertador. O mundo moderno clama por cura. Ansiedade, solidão, medo,
sensação de vazio, são dores que atravessam todas as classes, crenças e culturas. E é nesse cenário que os ensinamentos de Jesus ressurgem como bálsamo, não como imposição, mas como convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Que essa jornada, inspirada nos evangelhos, possa servir de espelho para que cada um veja em si não apenas as feridas, mas também a possibilidade de cura, que possamos caminhar lado a lado com esse terapeuta da alma, permitindo que sua presença nos ajude a enxergar com mais clareza, sentir com mais compaixão e viver com mais propósito. Uma das marcas mais profundas da presença de Jesus é a sua capacidade de escutar. Não se trata apenas de ouvir palavras ou responder questionamentos, mas de uma escuta verdadeira, que acolhe, silencia julgamentos e penetra no coração do outro. Jesus não ouvia com os ouvidos apenas, ouvia com a alma. O acolhimento que liberta. Entre os muitos episódios que revelam essa escuta transformadora, destaca-se o encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó. João 4, 1 a 26. A cena é reveladora. Jesus, um judeu, se dirige a uma mulher samaritana, alguém marginalizada por sua cultura, gênero e reputação. Ele rompe tabus sociais para iniciar um diálogo profundo, mas o mais marcante não é a fala de Jesus, e sim o modo como ele a escuta. A mulher chega ao poço carregando não apenas um cântaro, mas culpas, rejeições, solidão, e Jesus não começa oferecendo conselhos ou doutrinas. Ele pergunta, ele ouve, ele permite que ela fale de si. Mesmo conhecendo seu passado, ele não a expõe com dureza, ao contrário, revela-lhe sua própria verdade com compaixão. Ao se ver escutada de forma tão humana, ela reconhece ali não um juiz, mas alguém que a vê de verdade. Esse tipo de escuta, que não busca corrigir, mas acolher, é terapêutica. É uma escuta que cura, porque permite ao outro existir sem medo. Na presença de Jesus, as pessoas se sentiam vistas por inteiro, e isso, por si só, já era libertador. A escuta de Jesus é um modelo para todos nós que buscamos viver com mais consciência e compaixão. Em um mundo onde as pessoas anseiam por serem ouvidas, sua atitude revela um ensinamento poderoso. Escutar é um ato de amor. Escutar é permitir que o outro encontre espaço para se reconhecer, se perdoar, se reconstruir. Quantas vezes ao longo da vida nos sentimos invisíveis, como se nossa dor fosse pequena demais ou nossa história irrelevante? E quantas vezes oferecemos ao outro apenas uma escuta apressada, ansiosa por responder, criticar ou aconselhar? Jesus, ao contrário, nos convida à escuta que silencia o ego e abre espaço para o outro florescer. Esse episódio com a samaritana não é apenas uma história antiga, é um espelho. Quem são os que cruzam nosso caminho sedentos por escuta? Estamos dispostos a ouvi-los com o coração? E nós mesmos temos nos permitido ser escutados por esse terapeuta da alma que é Jesus? A escuta compassiva de Jesus também se estende a cada um de nós. Nos momentos de oração, de silêncio interior, de sofrimento íntimo, ele continua presente, não com respostas imediatas, mas com uma escuta que abraça. E por vezes, esse abraço invisível basta para começarmos a curar. Jesus não apenas escutava com compaixão, ele acolhia com coragem. Sua presença era abrigo para os que carregavam feridas abertas, histórias difíceis, culpas pesadas. Ele não exigia pré-requisitos para o amor. O sofrimento humano, em suas múltiplas formas, era seu campo de atuação, e seu acolhimento era, muitas vezes, o primeiro passo de uma cura profunda. Um dos episódios mais impactantes nesse sentido é o encontro com a mulher flagrada em adultério, narrado no Evangelho de João, João 8, 1 a 11. Os escribas e fariseus a levaram diante de Jesus não com o desejo de justiça,
mas para testá-lo, esperando que ele aprovasse sua condenação. Ali estava uma mulher exposta, humilhada à beira de ser apedrejada. A multidão não via sua dor, via apenas sua transgressão. Jesus, no entanto, se abaixa e escreve no chão, silencia, não entra no jogo da acusação. E então, com serenidade e firmeza, diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Uma a uma, as pedras caem no chão e os acusadores se afastam. Essa cena é de uma beleza terapêutica incomparável. Jesus não nega o erro, mas suspende o julgamento. Ele vê a alma por trás do ato, ele vê a dor por trás da aparência, e diante dela diz: mulher, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse acolhimento é revolucionário, porque acolher não é aprovar o erro, mas enxergar a pessoa além do erro. É permitir que o outro se levante, sem o peso do rótulo, sem a sombra do passado. É devolver a dignidade que o sofrimento ou a culpa roubaram. Quantas vezes vivemos ou presenciamos situações em que o erro é julgado com dureza, mas a dor por trás dele é ignorada? Quantas almas são esmagadas por olhares condenatórios em vez de se sentirem vistas e compreendidas? Jesus mostra que o verdadeiro terapeuta não aponta o dedo, estende a mão. Ele acolhe com firmeza e amor. Ele não romantiza o sofrimento, mas também não o criminaliza. Sua postura diante dos que erram é profundamente humana e espiritual. Não minimizar, não condenar, mas transformar. Esse ensinamento é vital para todos nós. Em vez de agirmos como juízes uns dos outros, podemos aprender a acolher, a ver além das aparências, a perguntar: que dor essa pessoa está carregando? Que história há por trás desse comportamento? O terapeuta de almas nos mostra que o acolhimento é, muitas vezes, o solo onde a cura começa a florescer. Porque quando uma alma se sente verdadeiramente acolhida, ela se abre, e quando ela se abre, a luz pode entrar. Nem sempre Jesus curava com palavras. Muitas vezes, a transformação acontecia no silêncio, no olhar, no simples fato de estar com o outro. Sua presença era, por si só, uma força terapêutica, um campo de energia amorosa e lúcida que dissolvia medos, iluminava sombras e despertava fé. A verdade que transforma. Um dos exemplos mais marcantes está na cura de Bartimeu, o cego de Jericó, Marcos 10, 46 a 52. Sentado à beira do caminho, Bartimeu gritava por Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, pedindo que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Jesus para, pede que o tragam até ele. E diante do homem cego, não impõe um milagre. Ele pergunta: que queres que eu te faça? Essa pergunta, aparentemente óbvia, é profundamente terapêutica. Ela devolve a Bartimeu o protagonismo de sua própria cura. Ela reconhece sua dignidade e naquele instante algo poderoso acontece. O olhar de Jesus encontra o olhar interior de Bartimeu, sua fé, sua esperança, sua disposição para ver de novo, não apenas com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu volta a enxergar. Essa cura é mais do que física, é uma restauração da identidade, é o retorno ao caminho da vida, ao centro do ser. E tudo começa com a presença. Jesus parou, Jesus olhou, Jesus reconheceu. Hoje, em um mundo tão ruidoso e acelerado, onde tudo parece apressado e impessoal, a presença verdadeira é cada vez mais rara. Estamos rodeados de vozes, mas carentes de presença. A maioria dos encontros são funcionais, não relacionais. E é nesse vazio que as almas adoecem. O terapeuta de almas, que é Jesus, nos ensina que a cura começa quando estamos verdadeiramente presentes para o outro. Isso significa estar inteiro em cada encontro,
Significa olhar com atenção, ouvir com o coração, estar com o outro sem a pressa de resolver, mas com a intenção de acolher. É nesse tipo de presença que os ditos milagres cotidianos acontecem. Quando escutamos um amigo sem interromper, quando olhamos um filho nos olhos com paciência, quando tocamos alguém com respeito e ternura. É nesses pequenos gestos que a presença se torna cura. E o mais belo é que Jesus continua presente, ainda hoje, não de forma física, mas espiritual. Ele se faz presente no silêncio da oração, no consolo inesperado, na luz que surge quando tudo parecia escuro. Quando nos abrimos à sua presença interior, também podemos reencontrar nossa visão espiritual, aquela que nos permite ver com compaixão, com verdade e com amor. Ele continua a perguntar: o que queres que eu te faça? E na resposta sincera do coração, nasce a cura. Ensinamentos que libertam. Além do acolhimento da escuta e da presença curadora, Jesus oferecia algo ainda mais profundo: ensinamentos que libertam. Suas palavras não eram apenas belas ou poéticas, eram chaves que abriam portas internas, que desatavam nós existenciais, que iluminavam as zonas obscuras da alma humana. Ele não apenas falava de Deus, falava para o ser humano, para seu íntimo, para seu conflito, para sua necessidade de sentido. Uma de suas afirmações mais conhecidas revela essa intenção: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas de que verdade ele falava? E de que libertação? Jesus nos convida ao autoconhecimento espiritual. Ele nos mostra que a verdade não é apenas uma ideia dogmática, mas uma revelação interior. É enxergar-se como se é, com coragem e amor. É deixar cair as máscaras, dissolver ilusões, abandonar os falsos personagens que criamos para sobreviver. A verdade que liberta é o reconhecimento profundo da essência divina que habita em cada um de nós. E, para nos ajudar a chegar a essa verdade, Jesus usava parábolas, histórias simples, mas carregadas de sabedoria. Ele não impunha conceitos, ele convidava à reflexão. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32, por exemplo, não é apenas sobre perdão, é sobre identidade, é sobre retornar à casa interior, ao estado de consciência, onde sabemos que somos amados, mesmo quando nos perdemos de nós mesmos. As parábolas são verdadeiras sessões terapêuticas disfarçadas de histórias. Elas nos espelham, nos confrontam, nos provocam a sair da superficialidade e mergulhar na alma. Ao invés de doutrinar, Jesus provocava o despertar. E esse despertar não era meramente intelectual, era transformador. Era como uma luz acesa em meio à escuridão interior. Quantas vezes, ao ler ou ouvir uma palavra de Jesus, sentimos algo se mover dentro de nós, um desconforto, uma clareza repentina, uma paz que não sabíamos que podíamos acessar? É disso que se trata. Libertação pela consciência. Não se trata de converter no sentido exterior, mas de retornar ao centro, de realinhar-se com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é amoroso. Jesus falava à alma e a alma reconhecia sua voz. Nesse sentido, seus ensinamentos são eternamente atuais. Eles não dependem de religião, tempo ou cultura. São verdades universais que atravessam os séculos porque falam da essência humana. E, como terapeutas de nós mesmos, somos convidados a revisitá-los com humildade e abertura, não apenas para aprender, mas para transformar. Cada ensinamento de Jesus é uma semente. Cabe a nós permitirmos que ela encontre solo fértil em nossa interioridade, onde possa crescer, florescer e nos libertar daquilo que nos aprisiona: o medo, o orgulho, a culpa, o ego. Porque, ao fim, o verdadeiro milagre é esse: tornar-se quem se é,
E Jesus continua, com suas palavras, a nos guiar nesse caminho de retorno à verdade mais profunda, aquela que nos faz livres. Ao longo deste caminho, fomos reencontrando a figura de Jesus sob uma luz muitas vezes esquecida, a de terapeuta de almas. Não um curandeiro místico, nem um juiz celestial, mas um presente eterno de amor e consciência, que atravessa o tempo com uma proposta viva, a de nos curarmos por dentro, à luz da verdade, da compaixão e da fé. Jesus não impunha fórmulas, nem pedia perfeição. Ele se aproximava dos quebrados, dos esquecidos, dos pecadores, dos aflitos, não para consertá-los, mas para despertá-los. Sua medicina era o amor, sua metodologia era o encontro. Seu objetivo era a liberdade interior, mas essa cura não era um evento instantâneo. Era, e continua sendo, um processo contínuo. Jesus nos mostra que a cura da alma é um caminho de reconhecimento, de arrependimento, de transformação, um caminho em que a dor não é negada, mas acolhida, em que a sombra não é punida, mas iluminada, em que o erro não é sentença, mas portal de mudança. Ao longo dos evangelhos, vemos esse convite repetido de muitas formas. Segue-me, vai e não peques mais. Levanta-te, não temas. São expressões que despertam em nós o desejo de caminhar, de nos levantar, de viver com mais verdade. E cada uma delas continua viva, pronunciada silenciosamente em nossa consciência cada vez que nos abrimos para a presença desse terapeuta invisível que caminha ao nosso lado. Nos dias de hoje, em meio ao barulho da vida moderna, às crises pessoais e existenciais, à busca incessante por sentido, Jesus continua presente. Não apenas em igrejas ou escrituras, mas dentro de cada um que se permite ouvi-lo no silêncio da alma. Ele não está distante. Ele está no olhar compassivo que recebemos, na palavra que consola, na intuição que guia, na oração que acalma. A cura que Jesus propõe é um reencontro com quem somos em essência. É deixar cair as armaduras, abrir o coração e permitir que a luz entre, mesmo pelas frestas mais doloridas. É confiar que, mesmo feridos, somos amados e que, mesmo em queda, somos convidados a recomeçar. Portanto, o convite final não é para crer apenas, mas para viver. Viver à luz dessa presença curadora. Viver em sintonia com os ensinamentos que libertam. Viver como aprendizes da escuta, do acolhimento, da presença e da verdade. Se Jesus foi e continua sendo terapeuta de almas, que sejamos seus aprendizes, não apenas ouvindo suas palavras, mas encarnando seus gestos, oferecendo ao mundo e a nós mesmos a mesma compaixão que dele recebemos. Que este texto não termine aqui, mas seja um ponto de partida para a sua jornada interior. Porque, como ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Síntese das respostas às perguntas iniciais. Como Jesus atua como um verdadeiro terapeuta da alma humana. Jesus não apenas oferecia palavras de consolo, ele se aproximava do sofrimento com ternura, do erro com compaixão e do dor com presença real. Ele escutava sem pressa, acolhia sem julgamento e, com sabedoria, provocava um despertar interior. Sua presença era cura em forma de gesto, silêncio e verdade. Ao dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele não oferece apenas alívio, mas um reencontro com o próprio ser. O que a escuta de Jesus nos ensina sobre acolhimento emocional, que escutar verdadeiramente é permitir que o outro exista, se reconheça e se cure. Sua escuta era sem julgamento, cheia de compaixão. De que forma seus encontros com os excluídos revelam uma abordagem terapêutica? Jesus via a dor por trás dos erros, restaurava a dignidade perdida e devolvia o valor a quem era descartado pela sociedade. Como suas palavras funcionam como chaves de libertação interior.
Suas palavras revelam a verdade interior, desmascaram ilusões e acendem luz nas sombras, conduzindo à liberdade emocional e espiritual. Por que suas parábolas são comparáveis a sessões de terapia? Porque são espelhos da alma. Elas não doutrinam, despertam consciência, confrontam feridas e revelam caminhos de transformação. Como aplicar hoje a presença curadora de Jesus em nossas relações diárias, oferecendo escuta profunda, presença real, gestos de compaixão e palavras que elevam, sendo instrumentos da mesma cura que recebemos, o que significa verdadeiramente curar-se por dentro. Significa aceitar a dor, reconhecer a sombra e reencontrar a própria essência, com amor e coragem. Qual é o papel do amor na transformação do ser humano? O amor é a metodologia de Jesus. Ele cura, desperta e liberta quando nos sentimos verdadeiramente amados, mesmo em meio às falhas, porque muitas vezes ignoramos a dor alheia, porque vivemos imersos em julgamentos e distrações, esquecendo que cada comportamento esconde uma história e uma ferida não vista. A verdadeira transformação começa quando unimos a luz interior com gestos concretos de compaixão. Não basta sentir, é preciso viver à altura do que despertamos. Se Jesus é terapeuta de almas, sejamos também curadores uns dos outros, com escuta, acolhimento, presença e verdade. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 11º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.